Olá, tudo bem? Bem-vindos à Mesa de Câmbio, o canal por onde você envia e recebe seu recurso do exterior, faz a sua importação, sua exportação. É aqui, por aqui, que você vai começar a sua. Estamos aqui em vídeo, mas estamos também na Gona Investimentos, nossa credenciada XP, que você vai fazer a sua. E o objetivo sempre da Mesa de Câmbio é trazer assuntos novos, relevantes para o mercado internacional, é a sua interlocução com todos os intervenientes do mercado internacional. E hoje, para abrilhantar a nossa mesa de câmbio, estamos aqui hoje com a MacroX, com a presença do Aurélio. Aurélio, que é um mega empresário, posso dizer assim, investidor anjo. Depois quero que você comente um pouco sobre todas as suas empresas que fazem parte do grupo MacroX, como a Camel, como a Actus, como a Atmos, tanto na área de marítima, na área de logística, pneus também, enfim, aviões. É um mar absurdo de negócios internacionais. Aurélio, bem-vindo. Obrigado pela presença. Diego, eu que agradeço, e quando eu recebi o seu convite, eu fiquei muito feliz. E hoje eu me sinto muito honrado de estar aqui com você e com toda a sua audiência. Espero poder corresponder aí à expectativa de todos. É, a gente já fala muito no dia a dia, falo muito com os parceiros, né, a sua equipe na sua empresa, a gente é o parceiro lá do dia a dia. E a gente já falando dos assuntos principais, eu acho que é o que está mais latente atualmente, e o que as empresas com quem você se relaciona acho que pensam mais e exigem acho que de você. É, o que é uma trade, como funciona a parte de governança dentro de uma trade, como que o cliente que quer importar, exportar, qual o momento que ele procura para a trade? Fala um pouco para mim o que é a MacroX dentro desse universo de importação e exportação. Bacana. Então, o Diego, a MacroX, para te dar uma linha bem objetiva para você e para os seus espectadores, a MacroX ela transforma a complexidade em vantagem competitiva. Importar é complexo no mundo inteiro. No Brasil, é um pouco mais. Sim, Então, nós transformamos essa complexidade em uma vantagem competitiva para nossos clientes. perfeito. Também outra frase que eu gosto de falar, que deixa um entendimento muito claro, é que a MacroX ela é um departamento do comércio exterior dos nossos clientes. Nós cuidamos de toda a operação de importação para nossos clientes, desde o exportador, onde quer que ele esteja, até o site do nosso cliente. Pô, Esse é o nosso até no trabalho. site. Até na entrega, seja num supermercado, seja numa indústria, seja num atacado, aonde o nosso cliente está no Brasil. Então, se eu ser mais didático possível, é isso que a MacroX faz no seu dia a dia. Entendi. E hoje, se eu tenho. Para mim, modéstia à parte, é um pouco mais simples que a gente está no mercado de importação, exportação, todo esse mercado internacional. Mas se a minha empresa hoje ela tem um departamento de importação, ou eu não tenho, eu também posso ser atendido pela MacroX. Quando é que é o momento que eu falo assim, eu preciso lá da MacroX, o que vai ser esse diferencial lá da MacroX dentro da minha operação? Se eu já tenho a minha área de importação dentro da minha empresa, eu sou uma empresa importadora e exportadora, ou se eu ainda não sou e estou pensando em importar. Perfeito, ótima, excelente pergunta. É uma pergunta muito comum no nosso dia a dia, quando Eu nós falo assim, recebemos clientes. assim, eu já tenho minha área, por que eu vou procurar a MacroX? Exatamente. Quando a empresa já tem uma área de comércio exterior, nós entramos com essa empresa para potencializar essa área. Entendi. E nós usamos aí 3 pilares principais para poder fazer isso. O primeiro pilar é o ganho de escala. Porque quando o cliente está operando sozinho, ele tem uma escala. Sim. Quando ele opera com a MacroX, ele multiplica essa escala por 300 clientes. É o que nós temos hoje. Então, se ele opera, por exemplo, um container, eu opero 3.000. A sua Então, capacidade de negociação é muito maior. muito maior, Essa com o ponto. transporte internacional, com os atores, porto, aeroporto, com o câmbio. Também. Eu tenho uma condição diferenciada, porque eu fecho um câmbio com a Gold, com você, um volume muito maior do que um cliente sozinho pode fechar. Que consegue. Tudo que você negocia em maior quantidade. Eu entrego para esse crescente. cliente, isso é uma vantagem para ele. Então, chamamos isso de grande escala. O segundo ponto muito importante
o know-how operacional. Aqueles detalhes que fazem total diferença no Que negócio. nós acordamos e dormimos Respira. na Macroex respirando isso. Eu E vejo passamos por todo tipo de situação todos os dias. Porque é complexo. Então, Mas se torna simples para o seu cliente. cada operação, Diego, é um capítulo. Eu sei disso. Cada uma. Nós fazemos 3.000 por ano. Cada uma dessas pode ser o mesmo produto, É um universo diferente. pode ser o mesmo lugar, é outro capítulo, pode ter uma história totalmente diferente. Então, isso também é uma vantagem para a gente, o que acelera os tempos. Então, eu, normalmente, quando eu trabalho para o meu cliente, a Macroex, normalmente ela tira a carga no primeiro período das zonas primárias. E tempo é uma coisa... Tempo é dinheiro no comércio exterior. Tempo é dinheiro. E no comércio exterior, você conseguir fazer as coisas dentro dos prazos, dentro do tempo, faz total diferença. Total A sua diferença. mercadoria chegar dentro do prazo para poder vender no Natal, ou num período de maior, sei lá, sazonalidade dentro da sua operação. Exatamente. Ou é um insumo que chega para a indústria para produzir alguma coisa. Se o insumo não chega no tempo, como é que você vai fazer? Você tem outra ponta para Você entregar tem um lá também? contrato para entregar. Então, é toda uma cadeia. E isso também é uma vantagem que nós levamos para os nossos clientes. E na Macroex também, por último, o terceiro pilar, eu posso destacar que é o arranjo tributário, que é outra coisa no Brasil muito complexa. Que muda o tempo todo. Muda o tempo todo e tem os detalhes. Nosso trabalho nesse pilar é encontrar o melhor caminho legal para que essa importação tenha a menor carga tributária possível ou a mais inteligente possível. É mais eficiente. Mais eficiente enquanto impostos. Então, esses 3 pilares nós entregamos para quem não tem um comércio exterior, chegamos com esse pacote completo e entregamos para quem tem também. Porque nós só fazemos isso. E uma coisa que eu quero destacar, Diego, ainda nesse assunto, Sim. é assim, que o comércio exterior ele é um outro negócio dentro de qualquer empresa. Da multinacional à padaria. O que eu quero dizer com isso? Tem uma siderúrgica lá, multinacional. Ele produz aço. Ele tem um departamento de comércio exterior lá dentro. Aquele departamento é outro negócio. Dentro da empresa. É outro negócio dentro das empresas. Isso é impressionante. E se você não tem toda a inteligência, profundidade do negócio, vai passar muita coisa nas mãos. Vai entre os passar dedos. muita coisa, vai perder oportunidade, enfim. Custo. Então Muito é elevado. isso que eu chamo muita atenção. E dentro disso ainda, falando dessa expertise que a Macroex traz, uma trade de importação, dentro desse cenário, foi até acho que agora deve ter reduzido um pouco mais, você pode comentar um pouco melhor para mim, porque eu entendo lá da moeda, mas os trâmites de porto, mercadoria, sair, entrar, container, como que a Macroex lidou e como que as empresas também acessaram, procuraram você mais dentro dessa última crise. Eu diria que foi a última crise, né? Porque acho que não se vê falar tanto de falta de container, mercadoria agarrada no porto. Como é que foi esse cenário mais atual? Como é que a Macroex passou por esse período? E como é que aconteceu isso com vocês lá? Como é que foi esse período? Doeu? Foi custoso? Tudo isso que você falou e mais um pouco. Esses é um problema muito recorrente no Brasil, principalmente. Um país continental, um país que falta muito ainda em infraestrutura logística. E aí eu falo de porto, eu falo de aeroporto, eu falo de ferrovia, cabotagem. Para onde você olhar no Brasil, tem muitos desafios para serem vencidos, para quem gosta de olhar desafio, e tem muita oportunidade para serem aproveitadas para quem gosta de olhar oportunidade. Nós gostamos de olhar oportunidade. Nós, na Macroex, sempre olhando oportunidades. Nesse período, o trabalho fica mais intenso. Todo período que tem uma dificuldade extra, vamos dizer assim. Qual é a dificuldade extra? Uma greve da Receita Federal. É uma dificuldade extra. Um gargalo de container da logística mundial que você citou. É uma dificuldade extra. Então, nesses momentos, nós usamos muito de um pilar assim, de última geração que eu posso falar para você aqui. Que são pessoas. Alta tecnologia. Pessoas. Pessoas. A sua alta tecnologia são pessoas. São pessoas. Porque você precisa estar mais em cima do negócio.
ter mais cuidado nos detalhes, usar mais da sua capacidade junto aos atores, seja um porto, seja um aeroporto, seja uma transportadora internacional, para poder valer a sua relação, a sua escala, para que as cargas dos nossos clientes elas saiam primeiro. Entendi. É isso que a gente faz. E as pessoas são fundamentais, eu penso nisso também, porque ela consegue primeiro se autodesenvolver, ver uma coisa que o sistema vai estar um sistema está parametrizado e vai seguir, por mais que tenha a tecnologia da inteligência artificial agora, mas quem controla a IA e quem criou e ver todas as alternativas, conversar com todos os intervenientes que eu falei no começo aqui, são as pessoas. É isso. Essa emoção e transmitir para o negócio que seja fluido são as pessoas, é diferente. E essa expertise, essa facilidade também, por vocês estarem desde 2006 com as filiais lá em Alagoas, Rondônia, isso facilita também o dia a dia de vocês estar posicionado em mais lugares dentro do país, correto? Correto. Nossa matriz, nosso QG é no Espírito Santo. Nós temos uma filial em Rondônia e outra filial em Alagoas. Então, no Espírito Santo, nós absorvemos o know-how capixaba de comércio exterior. Ponte, uma grande referência. A grande referência. Agora, tantos portos sendo criados agora. Exatamente. Nós nos aproveitamos disso para entregar o nosso serviço aos nossos clientes. Então, mão de obra, infraestrutura, tudo isso aqui é diferente no Espírito Santo. Desde 70 nós começamos essa jornada, gente, no Espírito Santo. Então, nós sabemos fazer isso. Poucos lugares do Brasil sabem. Poucos. Sim. Então, por isso que nós estamos aqui. Nós nos valemos dessa vantagem. As filiais de Rondônia e Alagoas estão para atender aquele terceiro pilar que eu te falei, que é o arranjo tributário. Entendi. Então, são benefícios para a importação que nós também levamos para os nossos clientes. Que é o que o cliente quer reduzir custo, ter mais lucro. O nosso trabalho, eu gosto de falar, Diego, que quando nós fazemos ele com excelência na Macroex, o resultado ele aparece no nosso cliente. Ele não aparece na Macroex. Entendi. O resultado do nosso trabalho tem que aparecer no nosso cliente. Então, o nosso trabalho final é que essa carga chegue com o menor custo possível para esse cliente, no menor tempo possível para ele. É isso. E com segurança. E a Macroex, pelo tamanho que eu já conheço, de todas as áreas que ela tem de aviação, eu vou dar alguns nomes aqui, mas é infinito, praticamente, diria, dentro do mercado de alimentos, vinho, enfim, vinho dentro de alimentos. Tudo que tem de importação, das coisas mais sofisticadas às coisas mais simples. E como que a Macroex torna isso de uma trade sofisticada, que consegue fazer de tudo, ficar acessível tanto para o atacadista, para o grande empresário, não que outros não sejam tão grandes, mas algumas empresas estão ainda começando, né, no caminho de importação dos seus produtos, tornar isso mais simples, que a pessoa não se sinta, a empresa, melhor dizendo, não se sinta falar assim, nossa, mas isso está muito distante de mim, essa empresa é muito sofisticada, ela importa avião, ela importa, sei lá, tantos mil containers por mês, como é que eu vou importar meus 2 containers, meus 5 containers por mês, que é muita coisa também, e tornar isso de forma acessível, que ele não se sinta assim, opa, isso tá muito longe de mim, isso não é possível. Como é que você isso no dia a dia? Como é que você lida com a empresa do interior ou esse atacadista um pouco menor? O grande eu já sei que é do dia a dia de vocês também. A nossa característica na Macroex, Diego, é assim, nós não temos corte de clientes por tamanho ou por importância ou por nada disso. Nós cuidamos muito de qualquer tipo de cliente que nós atendemos lá. Sim. Do cliente de um pallet a 100 containers, a uma aeronave, a milhões de importação. Isso porque nossa excelência está nessa operação. Nós partimos, a nível de produtos, que você citou aí, para você ter ideia, uma frase que eu falo muito nos meus pitches, é do alfinete ao foguete. Porque o nosso... Esse exemplo é muito bom, repete, só para a gente gravar. Nós operamos com importação do alfinete ao foguete. O mais simples ao mais complicado. Ao mais complicado. E vou te explicar por quê. Porque quem é o especialista do produto é nosso cliente. Entendi. A Macroex, o nosso time, é especialista
especialista na operação. Entende? Entendo. Então, nós fazemos essa dobradinha. Cliente entende de produto, Macroex entende da operação. Dentro do processo. Do processo e da operação de importação, entregamos nosso serviço para os nossos clientes. Então, não temos distinção quanto a isso. Entendi. Nós estamos acessíveis a todo tipo de cliente que queira ter uma vantagem competitiva. Esse é o nosso negócio. Entendi. E hoje, eu já, como eu falei com isso, né, como funciona uma trade de importação, mas eu também, se eu faço a minha importação e quero fazer todo o processo com a Macroex. Ou eu também tenho a minha importação e quero que a Macroex me dê apenas uma consultoria, a parte toda documental. Vocês atendem também os dois universos, tanto o cliente que faz toda a operação com você, vai fazer tudo, a Macroex vai trazer, vai entregar na porta. E tem o cliente também que ele vai fazer todo o pagamento da operação dele lá com a instituição financeira dele e vocês só vão tratar dos trâmites tributários e documental. Existe isso? No mercado a gente chama de por conta e ordem de terceiros ou por conta, mas eu gosto de falar do quando eu estou comprando direto e quando a Macroex me vende o produto. Pode diferenciar um pouco para a gente também sobre isso? Posso sim, Diego. É uma ótima pergunta, tá? É uma pergunta também recorrente. Então, assim, nosso negócio na Macroex são as importações indiretas, que são exatamente essas operações que você acabou de citar, por conta e ordem de terceiro ou por encomenda. Na conta e ordem, esse cliente ele vai pagar, ele pode pagar o fornecedor internacional, ele fica mais livre para operar. Eu estou falando isso de legislação, tá, Diego? Tá. Não é porque eu quero que seja assim, não. Ou porque a Macroex quer que seja assim, não. É a legislação que diz isso. Então, ele fica mais livre para fazer isso. Na encomenda, eu que trato com esse fornecedor internacional. Ele vai me apontar, vai me indicar o que ele precisa e eu vou tratar com esse fornecedor, vou pagar ele e vou fazer toda a operação. Nos dois modelos, a gente é muito flexível enquanto a customizar a operação. Porque, às vezes, esse cliente, por exemplo, ele pode ter no grupo dele ou na relação comercial dele uma excelente transportadora nacional. Então, eu não preciso estar entregando para ele uma transportadora, eu vou usar a que ele já tem. Você entende? Ele é customizado. Por exemplo, ele pode ter uma relação muito boa com a Golden para fechar os câmbios. Ok, continuamos com a Golden fechando os câmbios como nós já fechamos. Sim. Então, não precisa a Macroex operar isso. Então, guardado essas questões de legislação, tem umas que nos obrigam a nós fecharmos o câmbio, por exemplo, que é na operação por encomenda, assim, todos os processos podem ser customizados. Eu entrego para ele o que ele precisa, o que eu possa levar alguma vantagem para ele. Entendi. A melhor forma possível. Nós sentamos, nós desenhamos a operação e trocamos essa... Faz todo aquele estudo... Eu gosto de falar da planilha ali de custo, para você ver no detalhe, eu sou um pouco mais analítico nesse sentido também, eu ia perturbar vocês lá se eu fizesse alguma importação de alguma coisa específica, e eu queria ver no detalhe, onde que está aqui, onde eu estou economizando, quanto que está para poder chegar a mercadoria, tudo isso que a Macroex entrega também para o cliente no seu estudo lá com os especialistas. E dentro dessa transparência da relação de vocês com os clientes, teve algum momento onde foi mais custoso de falar assim, poxa, mas ninguém nunca me mostrou isso, de você sentir a dor de falar, cara, é isso, ninguém te mostrou, é isso aqui que precisa. E se toda essa transparência dentro da relação comercial de vocês com o cliente, com o fornecedor lá fora também, se às vezes não parece um pouco de genuidade de querer mostrar tudo, de abrir tudo que de fato tem que mostrar, tanto para o cliente precisa e porque como é que fala? O fornecedor lá fora precisa enxergar. Se isso foi dificultoso, atrapalhou, doeu no bolso de ter que falar, cara, eu preciso, é isso, e como isso se converteu em mais dinheiro. Eu sei que são várias perguntas, mas como é que funciona a transparência e como que isso traz mais retorno para vocês e para os clientes nessa relação lá fora e para mostrar tudo para o cliente que de fato ele precisa entender e saber de custo, tributário e outras coisas no dia a dia da Macroex? Isso acho que é a pergunta mais importante até agora, tá? E eu posso dizer o seguinte, nós nunca perdemos por ser transparente com nenhum dos nossos clientes. Mas nós já perdemos clientes. Que é aí onde dói. Rapaz, e vou te explicar, não dói. Porque quando eu perco um cliente por transparência, por a Macroex ser transparente na operação, esse cliente não é para mim. Entendi. Excelente. Então eu não perdi. Exato. Esse cliente não é para mim.
Porque os nossos estudos, você já viu esses estudos lá, você conhece, trabalha conosco também, Sim. ele é aberto, linha por linha. Não tem nada de surpresa. Não tem surpresa, não tem pegadinha, não tem Entre linhas. não tem FII da Macroex em lugar nenhum. Tudo que nós temos de custo, nós repassamos. E tem lá onde nosso serviço é cobrado. Está lá na linha. O cliente vai olhar, vai ver isso transparente. Vou te dar um exemplo que você conhece muito bem. Por exemplo, eu fecho o câmbio com a Gold, com você, o spread que eu fecho com você, eu entrego para o cliente. Zero de FII ali. Não tem ganho ali. Não tem ganho nenhum. A gente não tem, nunca teve e não tem esse interesse de ganhar em nada dessa operação. Eu sei exatamente. E isso é muito comum no mercado. Sim. Então, nós nunca perdemos sendo transparente e nós nunca vamos deixar de ser, porque nós somos assim. Quando nós fundamos a empresa, eu e o Célio, por nós sermos transparentes, honestos, nós entregamos isso na hora que nós fazemos negócio com qualquer um que seja com a gente. E você falando de transparência, você comentou agora do Célio. De onde que veio a ideia de criar a Macroex? Você trabalhou nessa área no início? Eu gosto sempre de saber desse pedaço da história também, do nossa relação, nosso cliente. No mercado financeiro, a gente chama de conhecer seu cliente. Como é que foi essa ideia da Macroex, de todo esse grupo que hoje atende praticamente quase toda a cadeia, diria, dentro da área de importação? De onde que veio a ideia de criação da Macroex? Veio de uma amizade. Eu e o Célio éramos amigos há muitos anos, antes de ter fundado a Macroex em 2006. Nós estávamos meio desgostosos com o que estávamos fazendo, eu a minha vida inteira na parte comercial, com representação. Ele saiu da faculdade já para o comércio exterior, ele sim fez carreira no comércio exterior. E aí nós estávamos meio insatisfeitos com o que nós fazíamos e começamos a conversar sobre o negócio. O que a gente pode fazer? Aí, pensando daqui, pensa dali, pensa daqui, pensa dali, surgiu a ideia da Macroex de trabalhar com o comércio exterior, porque o Célio fez carreira no comércio exterior. E nós começamos, e aí a história fez agora 19 anos, eu vi, em outubro. Eu achei que você tinha conhecido, estava conversando agora no bastidores antes de começar. Sério, por favor. Eu achei que era por causa do futebol, que o nosso amigo Juliano, a gente vai conversar depois também, falou da sua carreira no futebol. Eu achei maravilhoso, porque eu falei, será que o Aurélio, como jogador, estava lá no exterior, viu algum produto jogando e tal? Conta um pouquinho, eu só fugindo um pouquinho do assunto aqui, porque eu sou jogador de futebol, tá? Eu falo aqui, eu mexo com câmbio, mas a minha profissão é ser jogador de futebol. Só que não deu muito certo, então esse é o meu segundo trabalho. Como é que foi isso aí, Aurélio? Você foi jogador de futebol? Não, eu fiz carreira de base, né? Mas grande time? Não, eu fiz aqui, eu fui campeão aqui das Copas do Espírito Santo, da Gazetinha, você é mais novo, não deve saber, conhecer dela. Mais novo. Mas Tem 40 anos, não. Eu joguei Gazetinha. Eu já tô com 50, então. Joguei Gazetinha. A Gazetinha, que era uma competição nacional, a capixaba, ela era uma referência nacional. Então ela revelava muitos jogadores para o Brasil inteiro, para os grandes clubes. Sim. E eu joguei na Gazetinha, aqui no Vila Velha, né? E depois eu fui campeão na Gazetinha, em 89, se não me engano. Você tá puxando um negócio aqui, puta merda. Então, curioso, eu sou jogador, pô. Aí, naquela época, eu fui chamado para fazer um teste no Vasco, não fui. E fui chamado para ir fazer um teste na Catuense, que era um time da Bahia. Só que com 15 anos, o meu filho nasceu. Entendi. Né? O Vinícius. E aí, 15 anos de idade, com filho, carreira de futebol incerta, você tem que trabalhar, né, Diego? Você tem que foi uma coisa que eu vi comprar depois, fralda e leite, né? Então, assim, aí... tá pagando as contas, precisa caçar do caminho. E era ainda de categoria de base, ia ter muito tempo para andar ainda. Sim, era um bom jogador, tá? Eu me considerava um bom jogador e os convites também corroboravam com isso, né? E tal. Mas a minha carreira acabou na categoria de base. Mas, assim, o futebol que foi a ponte de ligação minha e do Célio. Mas o futebol de peladas, né? Foi o esporte que nos apresentou. E aí nós começamos a pegar uma amizade. E eu falo até que no esporte que a gente começou a ver
que a gente tinha afinidade. Porque o esporte traz isso, né? E o Pô, futebol muito lógico, mais, né? muito mais. Muito Aquela mais porque... resenha depois do futebol, aquele Não, e dentro, bate-papo. você sabe, jogador, dentro de quadra ali, cara, é pressão, bota, vai, daquele jeitão lá, Uhum. ali, quase se matando, né? Cada um ali, parece que é final do Champions League, né? As peladas, né? Mas depois você sai, sentou, resenha, conversa, tudo normal e tal. Isso é todo dia nas empresas. Sim. A gente passa por problema 24 horas nos negócios. Tem divergências com sócio toda hora. E como é no esporte. Como é no esporte. Então, aquilo a gente não leva aquilo para o coração e acha que nós somos inimigos. Não, nós estamos ali para um propósito. Hoje, para o propósito da empresa ser um sucesso, e naquela época para o futebol, para a gente ganhar ali a partida e tal, entendeu? Isso fez muito sentido para a gente, corroborou com isso, entendeu? E nisso, falando de time, e você, eu ouvi você sempre falar muito de pessoas, a sua empresa, a macrosfera, quem tá ali junto, faz acontecer, são as pessoas. E como que você monta o seu time? Como é que você olha ali cada jogador que é o centroavante? Como que é aquele ali que vai conter mais é o zagueiro? Aquele que vai ajudar a conter um pouco ali mais pelas laterais? Que vocês movimentam milhões por dia. Eu vejo em loco isso. Como montar esse time que a gente sabe que às vezes um jogador pode, talvez, faz a gente ganhar uma Copa, ou faz a gente talvez só chegar até a final. Como que você monta o seu time? Qual que é aquele feeling ali no seu dia a dia para montar um time vencedor ali da MacroX? Eu digo que tem duas coisas aí quando fala em time, em pessoas, que eu considero muito importante. A primeira é ouvir. Isso parece simples, mas cada vez mais difícil. Então, você precisa ouvir aquela pessoa para conhecê-la. Entendi. Segundo, essa pessoa, ela tem que ter interesse. Ela tem que querer. Entendi. Isso eu levo comigo desde o primeiro dia. Levo na MacroX desde o primeiro dia. A pessoa tem que querer estar ali. Ela pode não ser a mais brilhante, não tem problema. Mas a vontade. A gente vai entregar conteúdo, experiência, formação, isso a gente entrega. Mas ela tem que querer isso. Então, esses dois pontos, para mim, são fundamentais. Então, com a experiência, com a conversa, você começa a perceber se essa pessoa quer. É muito perceptível, Nos né? detalhes. Mas é muito perceptível. Naquele momento ali de dificuldade que toda empresa tem, todo dia. O que ela faz para mostrar que ela... Pô, isso aqui eu quero. O que ela, quando recebe um cliente, um problema, ela toma aquele problema para ela. Sente a dor ali. Sente, sabe? Isso você vê. Sim, é muito nítido. No dia a dia. Tanto quem entrega isso, quanto quem não entrega isso. Entendi. Então, claro, falar de pessoas aqui, eu quero um podcast de 5 horas, tá? Que é a minha... minha praia, eu adoro isso. Mas, para resumir, é isso. E aí, com isso tudo, o que você pacota? O cuidado. Você cuida de gente boa. Entendi. E gente boa entrega. Entrega e faz a empresa acontecer. É simples assim. Não tem muito mistério. Não Identificou. tem mistério. E a gente já seguindo para os finalmente aqui, Aurélio, eu queria entender o que você levou da sua parte, todo o seu conhecimento para as empresas que você investiu novas empresas, para as startups, e o que você aprendeu um pouco mais dela para a gente finalizar e um recado final que você queria deixar. Bacana. Então, assim, hoje o grupo é formado por 4 empresas. A MacroX, que é a empresa mãe, né? Que foi a primeira, que é uma trade company. Nós temos a Camel, que é uma distribuidora de peças e acessórios náuticos e para energia off-grid. Essa ideia, a gente monta uma embarcação de lazer, do motor à instrumentação, com peças e acessórios. Nós temos a Actus, que é uma distribuidora e tem várias verticais. Uma delas, a principal, é de pneus para transporte de cargas. Atendemos transportadoras e frotistas, principalmente. E, por último, a Atmos, que é um operador logístico, que cuida de toda a armazenagem, separação, expedição, todo o serviço da doca para dentro e até a doca, a Atmos faz. E você me perguntou, se eu lembrar aqui da pergunta, o que a gente teve mais cuidado nisso aí, não é isso?
Sim, Alguma coisa assim. sim, da governança, o que levou um pouco mais, o que você leva mais para cada uma delas, o que você aprendeu? Todas elas aconteceram por pessoas. A nossa Camel, nosso sócio operador, é o nosso primeiro funcionário na Macroex. Pô, isso é muito bacana. É o Leandro que você falou, conheceu. e é o que você falou que faz a empresa acontecer. São as pessoas. Exatamente. O nosso operador logístico foi nosso gerente a gente terceirizava o armazém da Camel. Ele foi nosso gerente lá no fornecedor por 6 anos. E a gente começou a ter uma relação, a gente viu que era dos nossos, Legal. convidamos para ser nosso sócio numa operação. E assim nós vamos criando, através de pessoas, criando todo o nosso ecossistema e nossas empresas. Eu não vejo maneira diferente. Então, pessoas são fundamentais e Por isso pessoas você como fala nós. de pessoas, é o que faz acontecer e está acontecendo É lá. o que faz acontecer o que está acontecendo. Nós temos uma frase que eu cunhei lá no início da Macroex. Eu gosto de frases, tá? Também. Que é a seguinte: para nós o que importa são as pessoas. Você já foi na empresa, viu lá Sim. nosso letreiro Me lá. relaciono lá todo dia. E isso é um mantra. Não é um mantra, isso é uma crença para nós. Isso é uma crença, está enraizado. Para nós o que importa são pessoas. Ponto. Perfeito, perfeito. Então, nesse caminho que a gente percorre para montar nossas estruturas, nossas empresas. Eu fui lá para você deixar uma mensagem final, você já comentou aqui também, mas tem algo que a gente não tratou, a gente não falou, parece até uma entrevista de emprego, né? É eu que vou deixar meu currículo lá depois disso daí. Tem alguma mensagem final que você queria deixar antes de encerrar? Primeiro, de antemão, já te agradecer, Aurélio, pela presença, pela disponibilidade, pela nossa relação no dia a dia. Total liberdade para poder falar com as pessoas lá, estar com vocês. Sempre que eu preciso, eu ligo para qualquer um lá, sempre está pronto para poder me atender. Então, de antemão, já agradecer você sempre pela oportunidade, pela nossa relação. Diego, eu que agradeço. Senti muito feliz aqui de estar aqui, muita vontade. Que bom. Fico feliz. Ainda é um negócio que não é o meu dia a dia, esse tipo de... Nem o meu. Mas eu me senti muita vontade aqui, com um bate-papo, como nós estivéssemos lá na empresa, na sua empresa, conversando. Eu acho assim, um recado final, eu acho que os próximos anos, assim, do comércio exterior e também de qualquer tipo de negócio, principalmente no Brasil, e que está no mundo, acho que quem tiver governança, gente boa, transparência e inteligência vai ser premiado, sabe? Assim, eu acredito muito nisso e nós estamos colocando muita energia nesses 3 pilares lá, na governança, nas pessoas e na inteligência, que aí entra tecnologia, dados, tudo isso. Sim, aí já... Eu acho que isso vai ter um prêmio extra quem ficar de olho nesses aspectos. Perfeito. Obrigado, Aurélio, mais uma vez. E, pessoal, depois do vídeo aqui, a gente vai deixar todos os contatos da Macroex, nosso contato da mesa de câmbio da Golden. Depois, quem quiser interagir, saber um pouco mais, de forma mais aprofundada no site da Macroex, vão estar lá todos os contatos, todos. Segue a gente no nosso canal, se inscreva, comenta, compartilha. Enfim, espero vocês aqui na próxima. Obrigado, Aurélio. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Muito obrigado.